projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Sistemas Fotovoltaicos, uma abordagem prática. Meu nome é Wender, eu sou engenheiro eletrônico de telecomunicação e atuo na área desde 2020. O objetivo do nosso curso é conhecer os subsistemas que compõem o sistema fotovoltaico, diferenciar sistemas conectados de sistemas isolados e avaliar a viabilidade técnica da implantação de um sistema fotovoltaico. Nosso público-alvo são pessoas e empresas que são vinculadas ao CREA. O primeiro módulo ele fala mais sobre a introdução dos sistemas fotovoltaicos, então ele vai explicar uma base sobre o sistema como um todo, ok? Já no segundo módulo, a gente vai entender a diferença entre sistemas conectados, que são sistemas on-grid, e os sistemas isolados, que são sistemas também chamados de off-grid. No módulo 3, a gente vai entender as tecnologias que compõem o sistema fotovoltaico. Então a gente vai estudar mais a fundo cada componente, cada parte desse sistema que vai ser instalado, seja na casa do seu cliente, na indústria ou numa instalação rural. Já no quarto módulo, a gente vai entender um pouco sobre a regulamentação desse sistema de geração distribuída aqui no Brasil. No quinto módulo, a gente vai falar sobre a viabilidade de um sistema fotovoltaico, em quais situações é viável instalar ou não esse sistema. Pessoal, a gente vai falar agora sobre os conceitos básicos que serão fundamentais para um bom entendimento do nosso curso. São eles: tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência e energia, ok? Os três primeiros são os três pilares da elétrica: tensão, corrente e resistência. Os três juntos vão ser fundamentais para a gente entender a lei de Ohm, a famosa lei de Ohm. A tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons. Então, uma corrente elétrica, que é a segunda parte, é o fluxo ordenado de elétrons. Quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente. Por quê? A tensão é o que empurra os elétrons, ou seja, a força que vai impulsionar esses elétrons. A corrente elétrica é o próprio fluxo de elétrons. Então, se eu conseguir estabelecer um fluxo ordenado de elétrons, eu estou estabelecendo uma corrente elétrica, ok? Então, a tensão e a corrente elas podem ser basicamente alternada e contínua, certo? A tensão dos módulos, por exemplo, ela é do tipo contínua. A tensão das baterias também ela é do tipo contínua. A tensão da concessionária ela já é do tipo alternada, ou seja, tem que ter algum elemento aí nesse meio, para fazer a conversão da energia dos módulos para energia que é da concessionária. Então, dos princípios fundamentais do sistema fotovoltaico é realmente realizar essa conversão,
eu consegui fazer a geração dessa energia e depois a conversão dela, de contínua, que vem dos painéis, dos módulos, né, para alternada, que é a energia da concessionária. O terceiro elemento básico é a resistência elétrica, né? No caso, a gente tem um condutor como exemplo. Quais são esses parâmetros, né, que vão alterar o valor da resistência? O comprimento desse condutor ou desse material, a resistividade, que é um valor intrínseco desse material, e a área de seção transversal, que é como se fosse a espessura desse material. Então, quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência, ou seja, maior vai ser a dificuldade, maior vai ser a oposição ao fluxo de corrente elétrica. Se eu tenho uma resistividade, né, grande, vai ser também proporcional ao valor da resistência, ou seja, quanto maior a resistividade, que é uma característica de cada material, maior vai ser o valor da resistência, ok? Já a área de seção transversal, ela é inversamente proporcional à resistência elétrica, ou seja, quanto maior a espessura, quanto maior a bitola, quanto maior a área de seção reta desse condutor ou desse material, menor vai ser a resistência. É uma questão até intuitiva, né? Quanto mais espaço tem para esse elétron circular, menor vai ser a resistência, maior vai ser o espaço que ele tem para ele passar e maior vai ser a facilidade que ele vai ter, né? Se a facilidade é maior, quer dizer que vai ser menos difícil, vai ter uma resistência menor, ok? Então esses três elementos, tensão, corrente e resistência, serão fundamentais para a gente entender o decorrer desse curso. Pessoal, então para fechar esses conceitos básicos, a gente vai falar de dois conceitos bem importantes para um sistema fotovoltaico, né? E são dois conceitos bem abstratos, que é potência e energia. A potência é a capacidade de conversão de energia, ou seja, um carro mais potente, por exemplo, um carro mais potente é aquele carro que corre mais, concorda? Um chuveiro mais potente é aquele chuveiro que esquenta mais a água. Um som mais potente é aquele som que faz mais barulho, ou seja, é aquele equipamento mais potente é aquele que consegue converter mais energia, né? O carro, por exemplo, ele converte o combustível, a gasolina, o álcool, o diesel, em energia mecânica, ou seja, aquela energia química em energia mecânica, né? O chuveiro, ele converte energia elétrica em uma energia térmica, né? Também uma conversão. O som, ele converte essa energia elétrica, né? Provavelmente, em uma energia mecânica, né? Que é a energia do som. Então, a potência, ela é isso, ela é a capacidade de conversão de energia. Quanto mais potente o equipamento, maior a capacidade que ele tem de realizar essa conversão de energia, ok? O cálculo dessa potência, né, normalmente ele é feito pela multiplicação da tensão pela corrente, ou seja, quanto maior a tensão, maior a potência, ou quanto maior a corrente, maior a potência também, né? Então, aumentando a tensão ou a corrente, você consegue obter maiores potências. Já a energia, matematicamente, para a gente que é engenheiro, ela é fácil de imaginar como se fosse a integral dessa potência no tempo. Então, se eu somar, se eu integrar toda essa potência no tempo, eu vou obter a quantidade de energia, né? Por que a energia é tão importante para a gente? A energia nada mais é do que aquele valor que a concessionária normalmente cobra do seu possível cliente, né? Ou de você como consumidor. Então, o que a concessionária, né? O que a CEMIG, no caso aqui de Minas Gerais, cobra dos clientes dela é baseado na quantidade de energia gasta, de energia consumida, certo? Por isso esse conceito ele é tão relevante. Então, a unidade de medida, né, que a CEMIG usa, né, na maioria dos casos, principalmente os clientes classificados como B, né, que são clientes residenciais e clientes menores, ela vai ser a energia, ou seja, a unidade de quilowatt-hora. Kilowatt, que é uma unidade, né, o quilo que é um submúltiplo, né, que é um múltiplo, melhor dizendo, o watt, ou watt, que é a unidade de potência, e a hora, que é a unidade de tempo. Então, quilowatt-hora é a unidade de energia e o watt é a unidade de potência, né? A integral dessa potência acaba sendo a própria energia, ok? Então, a gente viu aí
né? Recapitulando: tensão, corrente, resistência, que é o tripé aí da eletricidade, né? As três juntas vão estabelecer a lei de Ohm. Potência e energia, ok? Então são esses 5 conceitos básicos que a gente vai usar durante o nosso curso, né? E a gente vai agregando outros conceitos aí ao longo do curso. Pessoal, agora que a gente já conhece os conceitos básicos, né, que vão ser utilizados no nosso curso, a gente vai falar dos elementos, né, dos principais componentes que são utilizados numa instalação desse tipo, né, numa instalação fotovoltaica, ok? O primeiro deles são os painéis. Os painéis, também chamados de módulos, são aqueles elementos responsáveis por captar a luz do sol e fazer a conversão, né, dessa energia que vem da luz, ok? Não é do calor, que muita gente confunde, dessa energia que vem da luz em energia elétrica. Então é um dos principais elementos do nosso circuito e do nosso sistema, são esses painéis ou módulos. Muita gente usa popularmente o termo placas, ok? Mas nós, como profissionais, a gente vai evitar esse termo, né? Às vezes o seu cliente vai falar esse termo, é bom você saber que é popularmente utilizado, porém, como profissional, a gente vai evitar o termo placa, vai sempre usar ou painel ou módulo, ok? Então o módulo ele vai ser composto por células fotovoltaicas, né? Essas células fotovoltaicas vão estar instaladas normalmente no telhado ou em algum espaço aberto, onde tem bastante exposição do sol, e são elas que vão fazer a captação dessa luz e já a conversão dessa energia, né, de luz para energia elétrica, ok? Essa energia, porém, ela vai ser um tipo de tensão contínua, certo? Diferente daquela tensão que é usada na indústria, que é usada nas residências, né? Então, essa primeira parte vai ser só a geração, ela ainda não vai estar, né, disponível para um uso em larga escala, digamos assim, ok? O segundo elemento desse sistema que a gente vai ver serão os cabos. Então os cabos, gente, né, são cabos específicos para instalações solares, né? Por que eles são específicos? Justamente pelo tipo de tensão e corrente, né, que vai ser aplicado ali, certo? E pelo tipo de exposição que esse cabo vai sofrer, né? Instalação fotovoltaica, né, como o próprio nome já disse, ela vai ficar exposta a muita luz e luz do sol, e esses cabos têm que ter uma proteção especial, justamente para aguentar, né, essa irradiação, principalmente a radiação ultravioleta. Então, né, começando pelo isolante desse cabo, ele é um isolante com dupla camada. Então vai ter a parte, né, responsável ali pelo isolamento elétrico, e tem a parte também responsável pela proteção desse cabo. Ou seja, o cabo fotovoltaico ele já poderá ser exposto à luz solar, né, à luz do sol, ser exposto ao tempo, e ele já tem ali, né, na sua característica construtiva, suporte para aguentar essa luz solar sem deterioração, né, e durante todo o tempo de uso desse sistema, ok? A segunda parte é a isolação elétrica, né? Esse cabo já tem uma isolação elétrica também, que consegue suportar tensões de até 1500 volts, ok? No sistema solar fotovoltaico, a gente costuma trabalhar com tensões relativamente altas, né? Apesar de poder não estar caracterizado como alta tensão, mas são tensões relativamente altas. A gente trabalha com 600 volts, 1000 volts, 1500 volts, dependendo da quantidade de painéis que você tiver ligado em série, né? E a isolação ela é testada com tensões contínuas, né? Que é o tipo de tensão e corrente, né, que vai circular por esse cabo, ok? É o tipo de tensão que vai ser aplicado, né? E é o tipo de corrente que vai circular, que vai ser contínua. Além disso, o cobre desse cabo, normalmente ele é revestido por algum material que melhore a exposição a intempéries também. Ou seja, não é normalmente, né, usa-se ou uma liga de cobre ou um revestimento de estanho ou algum tipo de material que não sofra tanto com a oxidação, ok? Então não é um cobre puro que vai ser utilizado ali, utiliza-se, né, um revestimento que vai permitir
uma maior durabilidade e mesmo quando esse cabo estiver exposto a intempéries, chuva, sol e etc. Ok? Normalmente as cores utilizadas vão ser preto, vermelho e verde ou verde e amarelo. Ok? Preto, por padrão, ele vai ser sempre o negativo, o vermelho sempre o positivo e o verde ou verde e amarelo vai ser utilizado como terra. Então é importante sempre manter esse padrão de cores, tanto na instalação como na possível manutenção desse sistema. O terceiro elemento que a gente vai ver vai ser o elemento responsável pela conversão, ou pelo controle dessa tensão, A gente vai ter dois tipos de conversores aí. Um que vai ser o controlador de carga, que é um pouco mais simples, e o outro que vai ser o inversor de frequência. O controlador de carga, normalmente, ele vai funcionar simplesmente para controlar e para estabilizar essa tensão que vem dos módulos. Ou seja, ele não vai fazer uma conversão de energia, ele vai só tentar manter o módulo funcionando na sua melhor região, na sua melhor característica. Já o inversor de frequência, além de fazer esse controle, de potência, de tensão e de corrente, ele também vai fazer a conversão. Ele vai converter essa energia, essa tensão do tipo que vem do painel, que é a contínua, como a gente já tinha visto, para a tensão alternada, que é a tensão que realmente vai ser utilizada na sua instalação ou vai ser enviada para a concessionária. Então, o inversor de frequência, ele tem um sistema um pouco mais complexo, e o controlador de carga um pouco mais simples, ok? Isso vai influenciar também, no custo de cada um, O sistema mais robusto, o sistema com inversor de frequência, um sistema mais simples, um sistema com controlador de carga. O inversor de frequência converte para alternada, o controlador de carga ele mantém a tensão em contínua, ou seja, o que você vai poder ligar no controlador de carga vão ser componentes preparados para trabalhar em tensão e corrente contínua. O próximo elemento que a gente vai ver são os elementos de proteção, que seriam string box, que é um quadro de proteção de corrente contínua, e o quadro de proteção CA, que é o quadro de proteção de corrente alternada. A string box ela vai ligada do lado de corrente contínua do nosso sistema, ou seja, ele vai ser ligado entre os módulos e o inversor de frequência, ok? Já a string box CA, que é chamada de string box CA, mas que é também chamada de quadro de proteção CA, ele vai ser ligado do lado de corrente alternada, ou seja, depois do inversor de frequência. Então ele vai estar ligado entre o inversor e a concessionária, ou seja, entre o inversor e o padrão de entrada da instalação. Então são elementos que vão proteger a sua instalação. Normalmente a string box CC vai ser composta por uma chave CC e DPS de corrente contínua. Já o quadro de proteção CA vai ser composto por um disjuntor e por DPS de corrente alternada, certo? Então esses elementos vão estar disponíveis ali para proteção de todos os elementos do circuito, mas principalmente os inversores e os módulos. Pessoal, o próximo elemento são os suportes, Você vai ter vários tipos de suportes dependendo do tipo de instalação que foi encontrada na instalação do seu cliente ou que você pretende fazer. Quais são esses tipos mais comuns? A gente pode ter telhado de zinco, que seria a telha metálica, telhado cerâmico, que é o tipo de telhado colonial. A gente pode ter estruturas também de solo e etc. As mais simples, as mais comuns são a estrutura metálica e a estrutura cerâmica, certo? A mais econômica entre elas é a estrutura metálica, a que vai ser instalado sobre uma estrutura metálica pré-existente, ok? A mais onerosa dentre essas normalmente são as estruturas de solo, ok? São estruturas mais complexas, e mais completas. As estruturas que vão ser instaladas sobre o telhado, elas já aproveitam a estrutura pré-existente e vão ser feitas adaptações para suportar os módulos. E já a estrutura de solo ela é feita a partir do zero, fundação, vigas e etc. Ou seja, se torna uma estrutura mais complexa e mais onerosa. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o efeito fotovoltaico. O que é esse efeito fotovoltaico?
efeito capaz de converter essa energia da luz em energia elétrica, ou seja, corrente elétrica, né? Os fótons são os componentes da luz. Ora ele se comporta como partícula, ora ele se comporta como onda. Mas quando esse fóton, né, proveniente do Sol, ele atinge o painel solar, esse painel vai gerar eletricidade, ou seja, ele vai provocar, né, esse fóton vai provocar um deslocamento de um elétron, né? E através desse deslocamento, né, de um efeito em massa, vai ser gerado a corrente elétrica. Quanto mais perpendicular, ou seja, mais formando um ângulo ali de 90 graus, né, essa luz incidir sobre o painel, maior vai ser a geração de eletricidade, ou seja, maior vai ser essa conversão de energia, de luz para energia elétrica. Por isso é tão importante, tão relevante a gente saber a forma correta de posicionar esses painéis em relação ao Sol, ok? Então, na hora de instalar esse sistema fotovoltaico, é importante avaliar em qual direção ele vai ficar instalado, tanto para você fazer uma correção, né, aumentando a quantidade de módulos, ou então, se for um sistema de solo, né, escolhendo a melhor posição em que essa estrutura será construída. Para isso, é muito importante a gente entender a posição da Terra em relação ao Sol. Uma coisa relevante é que o Sol ele está sempre parado, né? E a Terra que se move. A gente, do ponto de vista da Terra, tem a impressão que é o contrário, mas na verdade é a Terra que se move em relação ao Sol, como todos nós sabemos. Isso varia durante o dia, né? O movimento de giro da Terra ao redor de si próprio, e ao longo do ano também, que é o movimento de rotação do planeta Terra em relação ao Sol. Pessoal, então nessa imagem é possível ver, né, a ilustração do sistema solar. Então mostra a posição da Terra em relação ao Sol. Então a Terra girando ao redor do Sol, a gente vai ter as 4 estações: outono, inverno, verão e primavera, né? A cada pedaço, a cada parte que ele tiver ali movimentando, você vai ter uma posição relativa diferente da Terra em relação ao Sol. Isso vai influenciar diretamente na incidência de Sol em cada hemisfério, né? No hemisfério sul vai se comportar de uma forma, e no hemisfério norte vai se comportar da forma diametralmente oposta. Ou seja, quando for verão no sul, será inverno no norte, e assim vice-versa. Isso é importante porque, se você for instalar um sistema que estiver acima da linha do Equador, a orientação vai ser diferente, né, de um sistema instalado abaixo da linha do Equador. Se você for instalar um sistema que estiver mais próximo do polo, né, mais próximo do polo da Terra, se a sua instalação estiver mais próximo do polo da Terra, a inclinação vai ser também diferente de um sistema que está mais perto da linha do Equador, né? Mais perto da linha do Equador, o Sol passa de forma mais perpendicular, ou seja, a inclinação do seu módulo ela pode ser menor. Se você está mais ao polo, a inclinação do seu módulo ela vai ter que ser um pouco maior, porque ela vai ter que estar orientada ao Equador, ela vai ter que estar voltada ao Equador. Se você estiver instalando um sistema que está no hemisfério sul, esse painel vai ter que estar voltado para o norte. Se você estiver instalando um sistema que está no hemisfério norte, esse painel deve estar voltado para o sul, ou seja, sempre para a linha do Equador. Pessoal, como nós sabemos, o Brasil é um país de extensão continental. Então, dentro do próprio país vai ter uma variação muito grande de inclinação, né, da forma correta de instalar o módulo para ter melhor aproveitamento da incidência de luz solar, né? Se a gente estiver mais ao sul, por exemplo, a latitude ela é maior, ou seja, você vai ter que colocar uma inclinação um pouco maior nesses módulos para que eles fiquem de forma mais perpendicular à luz do Sol. Se você estiver mais ao norte, vai acontecer justamente ao contrário. Esse módulo vai estar mais próximo de uma posição horizontal, ou seja, a inclinação dele vai ser menor, né? Ele vai estar mais
próximo ali à linha do equador, e dessa forma a inclinação vai ser um pouco menor. Essa inclinação, a forma mais simples, né, de ter um balizamento bem relevante, bem interessante e aproximado do ideal, é usar a latitude como referência, ou seja, você vai respeitar a latitude como a inclinação do módulo, você vai seguir a inclinação do módulo como a latitude, ok? Lembrando, gente, que isso é uma situação ideal, ou seja, se você está construindo uma estrutura própria para sustentar esses módulos, ou se você tem a condição de fazer essa adaptação, né? Vocês não precisam, né, alterar uma instalação já pronta, um telhado já pronto, para manter a inclinação ideal. Você tem que saber que existe inclinação ideal. Se você for instalar uma estrutura de solo, por exemplo, uma estrutura que permita fazer essa inclinação ideal, mas vão ter situações que é impossível você colocar o sistema nessa situação, ou seja, você vai ter que compensar essa inclinação que está fora do ideal, aumentando a quantidade de módulos do seu sistema, né? Não precisa fazer uma adaptação, né, provocando outros riscos para a instalação, para chegar na inclinação ideal. Se você for aproveitar um telhado, mantenha aquela inclinação, use o suporte da maneira correta, né, sem forçar uma inclinação ideal, e faça a compensação disso, né, dessa diferença da ideal para real, aumentando a quantidade de módulos. É muito mais simples e mais correto do que alterar uma estrutura pré-existente de forma equivocada, ok? Então, né, nessas imagens a gente pode ver uma situação em que os módulos estão instalados no sul, né, o ideal, né, baseado na latitude, seria uma inclinação de 30 graus. Uma outra situação, instalados em Belo Horizonte, né, onde a latitude é 20 graus, então o ideal é que esses módulos estejam instalados com essa inclinação, né? Se for uma estrutura de solo, se for uma estrutura de laje, você consegue fazer essa regulação. Agora, se for uma estrutura de telhado metálico, para telhado de zinco, para telhado cerâmico, você vai manter aquela inclinação com o telhado, né, instalando o suporte que já foi projetado para aquele tipo de telhado da maneira correta, e fazer essa compensação, esse cálculo da quantidade de módulos em função da inclinação real e não da ideal, ok? Se esse sistema, ao passo que se esse sistema fosse instalado numa região norte, né, no caso do estado de Recife, a gente teria uma latitude de 8 graus. Então o ideal é que esse sistema, né, quando instalado no Recife, que ele tenha uma inclinação mais próxima de 8 graus. Então vocês percebem que os estados do sul estão mais próximos do polo, né, então com inclinação maior, e os estados do norte estão mais próximos da linha do equador, ou seja, com inclinação menor, ok? Então, sempre que possível, sigam essa inclinação que seria igual à latitude. Quando não for possível, vão ser feitos cálculos, né, para normalmente aumentar a quantidade de painéis e fazer a compensação dessa inclinação que está fora do ideal, ok? Além dessa questão da inclinação, o outro dado importante é o desvio em relação ao norte. O ângulo ideal é que ele esteja a 0 graus em relação ao norte, ou seja, totalmente alinhado com o norte. Se o seu telhado não está, ou se a sua estrutura não permite, da mesma forma da inclinação, vão ser feitos cálculos, né, para compensar esse desvio, né? Mas em situações, como é o caso de estrutura de solo ou estrutura de laje, onde for possível fazer essa inclinação, é bom sempre seguir essa inclinação virada para o norte. Por que virada para o norte? O Sol ele nasce no leste e se põe do oeste, ou seja, a maior parte do tempo a estrutura voltada para o norte vai estar pegando sol, né? Lógico que se for uma estrutura que permita a mobilidade, o ideal é que ela estivesse girada, né, no momento que o sol nasce para o leste, e à medida que o tempo fosse passando, que ela fosse se virando, né, para o oeste, certo? Acompanhando o caminho que o sol faz. Mas a maioria das instalações, né, existentes, elas são fixas, certo? Ou seja, se ela é fixa, qual vai ser a posição que vai pegar sol durante um período maior? Vai ser aquela
que estiver virada entre o leste e o oeste, ou seja, exatamente no norte. Além disso, o momento que você tem maior incidência, né, solar é entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, ou seja, que é justamente o período em que o Sol está passando pelo norte, ou seja, o Sol já está mais alto, né, já está realmente no meio do dia, e o seu sistema estando virado para o norte, ele vai aproveitar esse Sol ideal, que é o Sol, né, nessa faixa aí, em torno do meio-dia, ou seja, um pouco antes do meio-dia e um pouco depois, né, nessa faixa de 10 até as 15 horas. Pessoal, além dessa questão, né, de variação durante o dia, tem a variação ao longo do ano, né? Como a gente já viu, esse movimento da Terra em relação ao Sol, ele vai proporcionar, né, vários tipos de situações, situações em que você vai ter uma posição ideal em cada estação do ano, certo? E um tipo também de sombreamento causado em cada estação do ano, devido à inclinação do Sol que vai mudando, ou seja, a altitude, né, como se fosse a altitude do Sol em relação ao seu sistema, ela vai variando. Então, na época do meio do ano, junho, julho, o Sol ele está mais baixo do que na época de começo e final do ano, ou seja, na época de inverno, o Sol ele está como se fosse mais baixo, né? A sensação que se tem é essa, que o Sol está um pouco mais baixo, está com angulação menor, e na época de verão, o Sol ele vai estar um pouco, né, em relação ao seu sistema, um pouco mais alto. Em que isso vai influenciar? Na quantidade de sombreamento que seu sistema vai receber. Ou seja, se o Sol está mais baixo, essa sombra ela tende a ser maior. Se o Sol ele está mais alto, ele está numa posição mais elevada, né, em relação ao seu sistema, ele vai proporcionar um sombreamento menor. Ou seja, se você vai avaliar uma situação de sombreamento, é bom você avaliar isso considerando a pior situação. Ou seja, se você vai fazer a simulação, simule nos meses de junho e julho, né? Principalmente no mês de junho, o dia 21 de junho, né, o menor dia do ano, que é onde acontece o solstício de inverno. Então a gente vai entender isso melhor na simulação do software que a gente vai ver agora. Olá pessoal, vamos dar início agora a uma simulação. A gente vai conseguir enxergar através do software, né, o SunCalc, algumas mudanças, né, de posição da Terra em relação ao Sol e enxergar como isso vai afetar nosso sistema, né? Como esse sombreamento pode afetar o nosso sistema e consequentemente, né, a geração de energia também. Então, inicialmente a gente tem aqui uma localidade em Minas Gerais, na cidade de Betim, e a gente vai fazer algumas simulações a princípio nessa localidade. Então, nessa parte de cima aqui a gente consegue enxergar qual que é o horário, né, que a gente está simulando. Então, de meia-noite a meia-noite do outro dia, e o período, né, onde existe radiação, o período onde tem Sol. A gente consegue ver tudo isso por meio desse gráfico aqui e por meio dessa projeção na tela, ok? Então, assim, o que a gente vai ter aqui inicialmente? Escolhemos a data aqui de 21 de setembro, né? Estrategicamente, o equinócio, e agora a gente vai fazer algumas variações aqui em função da altura do objeto. Então, aqui, inicialmente a gente tem uma altura de objeto de 1 metro e a gente consegue observar que esse tamanho da sombra
observar aqui o comprimento da sombra e o tamanho do objeto. Então nesse caso aqui a gente estaria no horário de 7 horas da manhã, né, 7 e 9, uma sombra de 3 metros para um objeto de 1 metro, ok? Então a gente sabe que um objeto de 1 metro teria uma sombra de 3 metros. À medida que a gente vai aumentando, né, o tamanho do objeto, o tamanho da sombra também, consequentemente, vai subir proporcionalmente. Então, se esse objeto tem 3 metros, né, proporcionalmente, a altura da sombra, o comprimento da sombra vai ser de 9 metros, certo? Se a gente alterar, né, vou voltar aqui para o metro para a gente facilitar nossa visualização. Se a gente alterar também esse horário, a gente vai perceber que essa sombra vai variando. Então aqui antes mesmo de amanhecer o dia, a gente teria uma sombra de 12 metros, né, mas que seria praticamente que não amanheceu ainda a escuridão. À medida que o tempo vai passando, essa sombra vai diminuindo, vai reduzindo até chegar no seu valor mínimo aqui próximo de meio-dia. Próximo de meio-dia, esse objeto de 1 metro teria uma sombra de 37 centímetros, certo? 0,38 metros. Depois desse horário, né, essa sombra vai crescendo de novo, o tempo que o dia vai entardecendo, anoitecendo. Quando a gente chega próximo ali das 16h30, a gente tem essa sombra de aproximadamente 3:1 de novo, né? 3 metros de sombra a cada 1 metro de objeto. E ela continua crescendo à medida que o dia vai anoitecendo, certo? Então nessa mesma localidade a gente conseguiria fazer simulações também em função da época do ano. Então a gente tem aqui primeiro o equinócio de setembro e a gente pode variar isso também, né? Por exemplo, para o solstício de inverno. Então a gente sabe que o pior dia para a gente, né, de ter maior sombreamento, o pior dia de sombreamento vai ser no dia 21 de junho, né? Porém, para a gente fazer uma avaliação de sombreamento, é o melhor dia, né? Em função que se não tiver sombra naquele dia, eu garanto que durante as outras épocas do ano também eu não terei, correto? Então a gente pode observar aqui, ó, que à medida que a gente vai, né, que a gente variou essa época do ano, a gente alterou aqui completamente a quantidade de sombra, certo? Então eu vou voltar aqui para o mesmo lugar que a gente estava e aqui eu vou fazer essa variação de épocas do ano. Então primeiro eu vou em junho, depois vou lá em setembro, no mesmo dia 21. Então a gente percebe que setembro esse arco está bem mais aberto, é isso. O que quer dizer isso? O Sol ele está mais alto em relação à Terra, então ele forma um ângulo maior em relação à Terra, como se ele estivesse, né, mais inclinado em relação à Terra. Em junho, deixa eu voltar para o mês de junho, a gente vai ter um arco mais fechado. O que quer dizer isso? O Sol está mais deitado em relação à Terra, o Sol está mais baixo, né, formando um ângulo menor. E a gente percebe também a duração menor do dia, né? Aquele dia que amanhecia aqui, próximo das 5 horas da manhã, ele já passa a começar a clarear depois das 6 horas, né? Então a gente percebe, visualizando até mesmo esse arco aqui, que a duração do dia ela reduziu bastante, né? E que a gente tem só essa faixa aqui, ó, onde a gente teria uma luz diurna, né? Fora dessa faixa a gente teria já um sombreamento praticamente completo, correto? E a gente pode fazer, né, aquela mesma simulação em relação ao horário. Então a gente viu que próximo às 7 horas da manhã
Então a gente viu que próximo às 7 horas da manhã a gente tinha uma sombra de 3:1. Se a gente colocar esse mesmo horário aqui, a gente vai ter uma sombra praticamente de 9:1, né? Então a gente tem uma sombra 9 vezes maior, né? Se a gente alterar isso aqui para 3 metros, então a gente fez a primeira simulação, a gente vai ter uma sombra de quase 27 metros, né? Ou seja, quase 9 vezes o tamanho do objeto, enquanto em setembro a gente vai ter uma sombra de apenas 9 metros, né? Se fosse de 3, né? Ou seja, de 3 vezes o valor, e aqui a gente tem uma sombra de 9 vezes o valor, né, da altura do objeto. E a gente pode alterar isso aqui, né? Essa seria a pior época do ano, a mais crítica em relação ao sombreamento, mas a gente pode simular aqui na época mais tranquila em relação ao sombreamento, né? Na melhor época em relação ao sombreamento, que seria no dia 21 de dezembro, certo? Isso seria no verão, solstício de verão. Então a gente percebe um arco muito aberto, né? Ele passa aqui dos 180 graus, ou seja, o nosso dia está muito mais longo, né? Ele amanhece aqui praticamente às 5 horas e entardece, né? Escurece aqui quase às 19, certo? E se a gente escolher novamente aquele horário de 7 horas da manhã, a gente voltando aqui nosso objeto para 1 metro, né? Que seria a nossa primeira análise, a gente tem uma sombra de 2,38 metros, né? Então uma sombra próxima ali de 2,3:1, certo? Então muito menor do que a gente tem na época de junho, né? No solstício de inverno. Então realmente é uma diferença brutal em relação ao sombreamento, variando a época do ano, concorda? Então aqui a gente percebe, né, essa variação, mas manteve o mesmo horário, né? Percebeu que em junho o sombreamento ele é praticamente 3 vezes maior do que, né, ou até mais do que a gente teria em dezembro. E a gente consegue observar aqui, né, a variação de sombreamento no melhor horário do dia. Praticamente você não tem sombra para esse objeto de 1 metro, realmente você tem um sol a pino. Então aqui a gente vai ter uma sombra, né, praticamente nula, considerando esse horário próximo ao meio-dia, né? A gente tem realmente um sol a pino, praticamente nenhuma sombra. E à medida que o tempo vai passando aqui, que vai entardecendo, essa sombra vai aumentando, né? Então a gente percebe realmente que nesse caso o Sol está formando um ângulo muito grande, né, em relação à Terra, né? Ele está praticamente formando ali um ângulo de 90 graus, diferente de quando a gente está lá em junho, né? Então a gente percebe que o Sol fazendo essa trajetória e próximo ao meio-dia ele tem praticamente ali formando um ângulo de 90 graus em relação à Terra, o que não acontece em junho. Então vamos voltar aqui para junho, né, só para a gente rever isso daí e relembrar. Então se a gente pegar o dia 21 de junho aqui, que seria o pior dia, próximo ao meio-dia, a gente tem uma sombra aí de praticamente 1:1. Então mesmo no melhor horário, né, próximo ao melhor horário ali, em relação ao sombreamento, a gente tem ainda uma sombra de 1:1 praticamente, né, um objeto de 1 metro tendo uma sombra de 1 metro. Diferente de isso, né, mostrando isso em junho, a gente percebe que mesmo nesse horário, né, o Sol tem uma certa inclinação ali em relação à Terra, né? Está mais deitado ali, formando um ângulo em relação à Terra, e aqui em dezembro a gente tem praticamente um ângulo de 90 graus, ok? Então, voltando aqui para junho, a gente percebe, né, que realmente tem uma questão muito favorável em relação a isso aí, né? E a duração do dia também ela vai melhorar bastante a quantidade de geração, porque a quantidade de sombreamento vai ser menor, né? E o tempo, né, de exposição também vai ser maior, né? Logicamente isso também vai
essa quantidade de geração, né, também vai depender da quantidade de radiação, né, não só do tempo de exposição, ok? Quantidade de nuvens e etc, certo? Mas a gente percebe aqui, né, condições favoráveis nessa época do ano em relação à geração, né? Porém, todavia, entretanto, é importante entender também, né, época de chuva, quantidade de dias nublados que teremos nesse período do ano, né? Mas a gente percebe que nos dias de sol teremos condições bastante favoráveis, tanto em relação à duração, né, da exposição, como em relação ao sombreamento. Então, mesmo em locais que sejam possivelmente prejudicados em relação ao sombreamento, né, mesmo assim a gente ainda teria condições favoráveis para a geração nesse período do ano, certo? Faltou a gente simular aqui, né, o equinócio de março, que seria dia 21 de março. Então, nessa época do ano, a gente vai ter uma condição favorável e vai ser bem parecido com setembro. Então, a gente pegar aqui março, próximo ao horário de meio-dia, e setembro, próximo ao horário de meio-dia, a gente percebe ali, né, condições muito similares, né? A gente realmente consegue enxergar, né, que relativamente teriam condições muito parecidas de sombreamento, né, com pequena diferença aqui de ângulo, né? Porém, se a gente observar aqui o período, né, de luz, né, o período diurno, o período onde vai ter luz diurna, é bem parecido, e a questão do tamanho da sombra também, ele vai ser bem parecido. Vamos voltar aqui para março para a gente conseguir entender isso aí, ok? Então a gente percebe condições bem similares, certo? Repetindo, né, é importante observar também quantidade de chuvas em cada período, né, quantidade de nuvem em cada período, né? Porém, observando só esses dados aí, a gente percebe condições muito similares, muito parecidas, ok? Então, essa simulação, né, foi feita toda aqui na região de Minas Gerais, na latitude de menos 19 graus, e a gente agora já pode, né, depois de ter observado isso, várias variações de épocas do ano e de horários do dia, a gente consegue variar também agora a posição da nossa usina. Então, inicialmente a gente teria uma usina aqui instalada em Minas Gerais, e agora a gente vai jogar essa usina lá para o sul do Brasil, certo? Então, a gente vai jogar essa usina lá para o Rio Grande do Sul, escolher uma região aqui mais ao sul do Brasil para a gente instalar essa usina, e vamos entender, né, como ficará essa nossa questão do sombreamento. Então vamos escolher aqui a cidade de Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente tem uma latitude de menos 30 graus, certo? Então a nossa distância em relação à linha do Equador, ela mudou bastante, né? E agora a gente vai entender como isso vai afetar o nosso sistema, né? Então a gente começou lá a nossa simulação, o nosso ensaio em setembro, né? Dia 21 de setembro. E a gente tinha lá para cada 1 metro de objeto, né, uma sombra de 3:1, mesmo em setembro. Agora em Porto Alegre, olha só, a gente tem uma sombra de quase 7:1, né, considerando a mesma época do ano. Olha só. Então olha o tamanho da sombra, né, que a gente vai ter só devido à alteração da posição da usina. Então aqui a gente variou a latitude, né, onde foi instalada essa usina, e a gente vai perceber, né, a gente consegue enxergar aqui o quanto esse sombreamento vai alterar,
certo? Então, se eu estou a uma latitude maior, né, é como se eu estivesse mais longe da linha do Equador e mais longe da nossa referência ali de onde estaria, entre aspas, passando o Sol, certo? Isso, o que isso vai mostrar para a gente, né? Que nessa posição eu precisaria de inclinar mais o meu painel, né, para ele ficar melhor direcionado para a linha do Equador. Então, para a gente instalar uma usina aqui no Rio Grande do Sul, eu teria que inclinar mais o meu painel. Por quê? Porque eu tenho que apontar esse painel para onde o Sol está passando. No caso, a nossa referência seria a própria linha do Equador. Se a gente for, né, fazendo essa variação aqui, a gente percebe que ao meio-dia, né, meio-dia lá em Porto Alegre, a gente vai ter uma sombra de 0,6 para 1, né? Ali em Minas Gerais a gente teria um sombreamento de 0,37, né? Ou seja, 37 centímetros. Aqui na mesma época do ano a gente tem uma sombra de 59 centímetros, né? Quase o dobro do que a gente teria em Minas Gerais nessa mesma época do ano, certo? Então é como se o Sol tivesse, né, visto de Porto Alegre com uma inclinação maior do que se estivesse visto de Minas Gerais, como se estivesse em outra época do ano, né, praticamente ali em Porto Alegre, certo? Só que isso pode piorar, né? O dia de 21 de setembro é um dia intermediário ali, né? Nem tão bom, nem tão ruim. E se a gente jogar isso para 21 de junho, né, que seria a pior situação no inverno, a gente percebe que mesmo ao meio-dia a gente teria uma sombra de 1,35 metros, né? Se a gente jogar isso para 7 horas da manhã, próximo às 7 horas da manhã, é na verdade impossível calcular essa sombra, porque o dia nem amanheceu ainda, né? Então a gente percebe aqui que em Porto Alegre o dia seria muito mais curto nesse período, né? Sequer o dia amanheceu nesse horário de referência que a gente fez o teste em Minas Gerais. Então a gente vai, né, perceber um encurtamento do dia, que vai desfavorecer bastante, né, a geração de energia, tendo em vista o pouco tempo de exposição ao Sol, o pouco tempo de exposição a uma irradiação que possa gerar energia. Então a gente percebe aqui, ó, que só próximo ali de 7h30, 8 horas é que o dia começa a efetivamente amanhecer, né? E que a nossa sombra aqui de 9 para 1 seria ali praticamente às 8 horas da manhã, né? 7h56, quase 8 horas, ou seja, já perdi aqui uma hora de geração, né? Praticamente, se a gente comparar com Minas Gerais. E a mesma coisa vai acontecer no final da tarde, né? Então esse mesmo tempo que você perdeu de manhã, você vai perder ele à tarde também, né? Então é esse tempo em dobro que você está perdendo. Então você tem aqui realmente um encurtamento do dia, né? Que prejudica bastante a geração de energia, né? Então mesmo ao meio-dia aqui ainda tem uma situação bem desfavorável, certo? E a gente pode ainda, né, fazer a simulação em dezembro, que seria a época mais favorável, em março, né? Então em dezembro, no dia 21 de dezembro, seria a época mais favorável. A gente tem aqui realmente uma abertura bem grande, né, do percurso do Sol, e um prolongamento muito grande do dia, né? Até mais favorável do que em Minas Gerais. Então a gente percebe aqui em dezembro uma sombra, né, bem pequena realmente, né? E aqui o dia amanhecendo muito cedo. Então a gente vai chegar aqui 7 horas da manhã, uma sombra de 3 para 1. E o dia aqui amanhecendo já próximo às 5 horas da manhã, né? Até melhor do que Minas, né? Então, por estar mais próximo do polo,
a gente tem essa discrepância muito grande entre inverno e verão, diferente da época mais melhor dizendo, né, de uma localidade mais próximo à linha do Equador, mais próximo à linha do Equador, você teria uma estabilidade maior em relação a isso aí. Mais longe, né, mais próximo dos polos, a gente tem uma variação maior em relação a isso, ok? Então a gente consegue perceber, né, uma condição muito favorável aqui em dezembro, né, pouco sombreamento, aqui próximo ao meio-dia, certo? É quase tão favorável quanto Minas Gerais, e aqui uma dilatação do tempo, né, em que vai ter claridade suficiente para geração, né? Então aqui realmente uma excelente duração do dia, né? Até melhor do que as regiões do Sudeste, certo? E se a gente for lá em março, no dia 21 de março, a gente vai ter uma situação intermediária, né? Muito parecida com o que a gente pôde observar em setembro. Então o que a gente observou aqui em março vai ser muito parecido. Voltando na localização do Porto Alegre aqui. Então o que a gente observou lá em março, né, observando agora em março, é bem parecido com o que a gente observa em setembro, certo? Uma condição, se comparado com Minas Gerais, bem desfavorável, certo? Porém, uma condição aí que permite uma boa geração e com uma quantidade de sombra intermediária, ok? Então a gente conclui que os locais, né, que estão mais ao sul têm uma exposição muito negativa, né, na época de inverno, tendo em vista a sua posição mais ao polo, né? E do ponto de vista de quem está nessa região, é como se o Sol estivesse mais baixo, né? Ou seja, formando um ângulo menor em relação à Terra, né? Então, se vocês imaginarem que o Sol está passando na linha do Equador ali, fica mais fácil de entender e de ver essa perspectiva, né, de quem está mais ao sul do Brasil, quem está ao sudeste. E agora também a gente vai poder simular, né, uma situação em que essa possível instalação ela estivesse no Nordeste, certo? Então a gente pode escolher também, né, uma terceira localidade aqui bem ao Nordeste, para a gente completar essa nossa linha de raciocínio. Então vamos pegar aqui Recife como nossa referência, né? Vamos voltar lá em setembro, foi como a gente iniciou as outras simulações, no dia 21. Então a gente fazendo essa primeira simulação aqui em setembro às 7 horas da manhã, a gente percebe um sombreamento quase zero, não é quase zero não, de 2 para 1, ou seja, melhor, né, do que se a gente estivesse no sudeste, certo? Então a gente está sendo muito favorecido em relação à geração, né, em relação ao sombreamento, porque mesmo um horário aqui bem matutino, né, a gente já tem um sombreamento muito pequeno. Então como essa localidade ela está bem próximo à linha do Equador, a gente percebe isso aqui, é praticamente como se o Sol estivesse passando em cima aqui o ano inteiro, né? Você não vai ter muita variação, né? Então, mesmo às 7 horas da manhã, você já tem um sombreamento muito favorável, né? Até mesmo em setembro, que não é a melhor época do ano. Então, a gente tem uma sombra aqui de 2 para 1. Se a gente for ali no horário de meio-dia, né, o próximo disso, a gente vai ter ali 0.27, se a gente for variando aqui um pouco mais, próximo disso, 0.15, né?
Então a gente tem realmente uma condição de sombreamento muito favorável, né, se comparado ao sul e ao sudeste do Brasil, certo? Só que isso ainda pode ficar mais favorável ainda. Se a gente for lá para junho, vai piorar, né? Mas se a gente for para dezembro, vai melhorar bastante. Vamos piorar isso aqui um pouco primeiro, né? Pra gente entender como é que vai ser em junho. Então em junho, né, mesmo para essa região aqui que está mais próxima ali do Equador, a gente tem uma piora aí, porém, né, voltando aqui para as 7 horas da manhã, onde a gente teria lá no sul nem tinha sol, né, estava escuro ainda, não tinha sol para poder gerar, e em Minas a gente tinha um sombreamento de 9:1, certo? Aqui a gente tem um sombreamento de 3:1 em junho, certo? E próximo ao meio-dia aqui, de menos do que 1:1, certo? E a mesma coisa, né, vai se repetir ali próximo ao final da tarde, parecido com o que foi de manhã, certo? Mas a gente já tem aqui o dia amanhecendo bem cedo, né, próximo das 5 horas, e aqui uma condição já bem favorável às 7 horas da manhã, certo? Se a gente for lá para dezembro, né, dia 21 de dezembro, a condição fica ainda mais favorável, certo? A gente percebe que o dia amanhece aqui já próximo às 4 horas, né, da manhã, 5, e às 7 horas a gente já tem uma sombra de 2:1, próximo ao meio-dia, como se o sol já tivesse atrás aqui do ponto, né, onde a gente está avaliando. Então a gente tem uma sombra, só que na verdade é uma sombra para o outro lado, né? Não é nenhuma sombra aqui pela frente, é uma sombra por trás, no sentido contrário do que a gente teria ali no sul e no sudeste, certo? Mas um sombreamento aí de 0,30, né? Só que uma sombra no sentido do sul para o norte, certo? E aqui, né, próximo às 7 horas, uma sombra de 2:1, certo? Bem mais favorável, né, do que a gente observou nas outras regiões, né? E se a gente for lá em setembro, em março, perdão, a gente vai ter uma condição parecida do que a gente tinha em setembro aqui. Então, se a gente comparar março, vai ser basicamente o que a gente tinha em setembro, né? Próximo às 7 horas ali, uma sombra na verdade daqui 2,5:1, né? 2:1, certo? E ao meio-dia uma sombra praticamente nula, né? Bem pequena, certo? E o que a gente pode observar, né, à medida que a gente diminui essa latitude, né, é que o painel ele tem que ficar mais, nesse caso aqui, menos inclinado, né, mais voltado para a linha do Equador. Então aqui eu vou diminuir a inclinação dele ainda mais. Então esse painel aqui teria que ficar praticamente plano, né? A inclinação ideal já é praticamente plano, né? É uma referência que a gente tem a própria latitude como o ângulo de inclinação do painel. Então, para eu direcionar, né, para eu apontar esse painel para o Equador, o ângulo que eu teria que colocar nele aqui seria próximo da latitude, certo? Então eu teria um painel muito menos inclinado aqui nessa situação do que ao sul, onde esse painel teria que ficar com inclinação próxima de 30 graus. Então aqui no Nordeste, uma condição que favorece, né, mesmo na época de inverno, para que não ocorra o sombreamento, e no sul, mesmo nas melhores épocas do ano, né, é muito fácil de ocorrer sombreamento devido a essa distância em relação ao Equador, né, proporcionalmente à inclinação do painel que a gente vai ter que inserir aí para que a gente tenha o melhor aproveitamento da irradiação solar, certo? Então, resumindo, né, a gente pode observar aí que existe uma variação em relação à época do ano, ao horário, certo? E a região onde a usina está instalada, né? Que na época de inverno, né, em junho, a gente tem um sombreamento que desfavorece, né? Voltando aqui para a região sudeste, se a
a gente for para junho, a gente vai ter uma região, um sombreamento mais crítico, né? Uma situação mais crítica, ao passo que se a gente for para dezembro, uma condição mais favorável. Então, vou voltar para junho aqui, só relembrando, né? Dia 21, às 7 horas. Uma condição, né, complicada aqui de 9 metros de sombra, ao passo que a gente for para dezembro, uma condição muito favorável em relação ao sombreamento, certo? E se a gente for para o sul, né, uma condição que desfavorece, né, por estar muito distante da linha do Equador, uma quantidade de sombra relativamente grande, certo? E se a gente for para o norte, uma condição de sombreamento que favorece, né? Ou seja, a gente tem quase que o ano todo uma sombra muito insignificante, né? Por estar muito próximo ali do Equador, é como se o Sol estivesse passando o tempo todo ali por cima da nossa usina. Perfeito? Pessoal, então eu sugiro que vocês façam a simulação, né? Tentem fazer outras variações também em outras regiões, procurem regiões que vocês conhecem e façam essa comparação também, né? Até mesmo do dia que vocês estão vendo o curso. Observem o tamanho da sombra e o horário e depois façam a simulação aqui no software para vocês perceberem, entenderem, né, essa variação e a fidelidade também da simulação em relação à prática. Pessoal, então resumindo, nessa primeira parte do curso a gente fez uma introdução, né, relembrando os conceitos básicos da eletricidade, e a gente entendeu um pouco também da perspectiva do Sol em relação à Terra e em relação ao nosso sistema, né? Como isso vai influenciar e quais os elementos são importantes a gente analisar na hora de instalar ou de fazer a verificação de um sistema solar fotovoltaico. Aguardo vocês na próxima aula. Até breve.